Começa agora mais um Cai na Roda, o programa da redação do Jornal GGN, que é formado integralmente por mulheres. Dessa vez, a nossa editora Lourdes Nassif não pôde comparecer, ela vai fazer falta aí com seu olhar autêntico. Nós temos como convidada hoje Maria Lígia Quartim de Moraes. Ela é socióloga, doutora em ciência política pela USP, marxista e feminista. Além de temas de gênero, ela também é pesquisadora de movimentos sociais, direitos humanos e memória política da ditadura. Seja bem-vinda, Maria Lígia. Muitíssimo obrigada, é um prazer participar com tão belas moças. Obrigada a você. Maria Lígia, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria de te perguntar um pouco sobre a sua trajetória de estudos e como o tema de gênero começou na sua vida. Então, na verdade, digamos, eu sou professora titular de Sociologia Clássica, Marx, Weber e Durkheim. E ao longo da minha longa vida, tá certo? Primeiro, eu acho que sendo mulher, essa questão da diferença, ela logo se coloca para a gente. Eu tinha 2 irmãos, eu era do meio. Eu sou do meio. Então, assim, tinha uma questão, mulher não faz isso. A nossa casa até era muito democrática, muito. Minha mãe e meu pai eram feministas natos. Mas, por exemplo, quando começou a história, os meninos podiam sair à noite, eu não. Eu até entendi, mas eu achava um absurdo que as mulheres não tivessem acesso a rua fosse um perigo para as mulheres e que o perigo fosse os homens, né? Bom, fora toda a experiência que a mulher teve quando na minha época, pegava um ônibus e vinha um cara e a gente sabia o que fazer, ficava enfiando na bolsa assim, porque o cara, enfim, ficava se esfregando, aquelas coisas abomináveis que os homens se permitem. Então, ao mesmo tempo que, né, como todos nós, eu nasci me desenvolvi numa sociedade patriarcal, machista, muito conservadora, muito atrasada. A gente só tem ideia do atraso do Brasil quando a gente viaja e fica um tempo fora e pode ter esse olhar de estranhamento, né, de comparar atitudes. Bom, então, a minha história é engraçada porque, digamos, me converti, teoricamente, para o feminismo com a Simone de Beauvoir. Eu sou uma filha de Simone, total. Mas antes de ser até o livro famoso, O Segundo Sexo, foi através de um livro que poucas pessoas leem e que é muito interessante, que se chama Todos os Homens São Mortais. Porque, como materialista, né, a tese da existencialista, a tese fundamental da Simone é o seguinte: nós nascemos com liberdade. Nós temos a possibilidade de organizar a nossa vida, de fazer escolhas. Ao mesmo tempo, ela fala, é claro que nesse ponto ela diverge do Sartre. O Sartre mesmo meio que absolutizava, todo mundo nasce livre. Ela falou, depende, porque nós somos livres em circunstâncias dadas, né? E essas circunstâncias quais são? A nossa sociedade, a época que a gente vive, a classe social, e são outras, que hoje em dia o pessoal chama de interseccionalidade, eu não gosto dessa palavra, mas enfim, essa ideia né, que nós somos síntese de inúmeras situações, determinações. Isso posto, ela dizia, e o que dá sentido à vida é que a gente é mortal. E esse livro, Todos os Homens São Mortais, é um pouco um conto de um conde meio feiticeiro que inventa uma bebida que ele fica imortal. E o horror que é isso, porque está na Idade Média. E, então, assim, ele vai casando, vendo as coisas que ele construiu sendo destruídas na Terra. E é uma coisa infernal. E como ele tinha dado também para um rato, antes de tomar, ele quis ver se o rato morria, então ele falou, pô, vai acabar o mundo, ficamos eu e o rato. O mundo vai... Então é isso, a vida tem sentido, né? Aí você pode ser até o que você quiser, acreditar em 10 reencarnações, mas essa vida, objetivamente, essa que nós estamos agora, essa é única. E ela faz sentido porque nós somos mortais. Então essa sensação de que a gente tem de construir um projeto, né? De que a vida tem de fazer sentido, que a gente tem de transcender algumas coisas, para mim foi muito forte.
Na minha geração, a mulher ficava esperando o marido, não era obrigatório fazer tal coisa. Meu pai falou, você precisa fazer faculdade. Eu falei, pai, né, corta essa. E aí eu saí de 12 anos de colégio Sacré-Cœur de Marie e fui direto para o curso de Ciências Sociais da USP em 1963, que aquilo fervilhava. Então, essas figuras que todo mundo fala, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, bom, foram meus professores. E a famosa Maria Antônia e tal. Então, a minha geração percorreu, né, um caminho de muita experimentação, e eu acho que foi a última geração, pelo menos aqui no Brasil, ao menos aqui no Brasil, talvez na Europa também, que tinha a convicção que ia mudar o mundo, né? Tem um texto da Hannah Arendt em que ela fala isso, é sobre violência. Ela fala, o que eu acho extraordinário dessa geração 68, primeiro o seguinte, foi uma coisa que foi mundial, não foi aqui, lá, não é que um deu a ideia. Em cada lugar teve por dizer assim, um pavio, uma coisa que deu, né, a partir da qual a coisa explodiu. Mas eram jovens e era uma coisa de mudar o mundo. Eu tinha uma missão absoluta, você entende? Que o mundo ia ficar melhor, que as coisas iam mudar. Eu não perdi a esperança. Vamos dizer que está difícil. Não, está difícil. Mas você acha, Maria Lígia, mas você acha que a geração de hoje, os movimentos feministas hoje, por exemplo, perderam um pouco desse sentimento revolucionário, desse ideal? Você pegou bem. Eu acho que hoje, quer dizer, o que aconteceu em 68? 68, a partir do movimento estudantil na Europa, a partir do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, uma coisa fundamental, né, que não terminou até hoje, porque continuam matando, a vida das negras importam. Então, eu acho que tanto a questão negra, né, a questão a necessária luta, né, antirracista e a luta feminista são as atuais, isso sem sombra de dúvida. E se você quiser saber qual seria, então, a mais, eu acho que, por exemplo, no Brasil, agora começa a se organizar mais fortemente, sempre teve. Mas agora, com mais espaço sendo ouvidas, as feministas negras, que são, eu acho que, né, que tem muito a dizer, muito a dizer. Porque se nós, como mulheres, sentimos... eu estou fazendo uma experiência interessante há alguns anos, que é quando você fica velha, você fica invisível. Então, foi a primeira vez da minha vida, né, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, que eu entro no lugar e vejo que as pessoas não me enxergam. E mais, como eu estou acostumada a falar com jovens, até hoje sou professor e tal, né? E gosto de jovens, mas quando eu estou numa roda que não é na universidade, sei lá, tá, o fato de eu falar, ter opinião, espanta. Né? É muito interessante isso. Então, você imagina, digamos, é como se eu tivesse, primeira vez, sentindo fisicamente, né, no corpo, o que é uma estigmatização. Agora, você imagina para uma negra, né? O que tem sido, o que tem... Eu tenho uma colega que falou, que sempre me chamaram de a professora negra. Eu fiquei pasma, porque nunca me ocorreu isso, tá certo? Né? Então, assim, quer dizer, mas de fato porque você fala a professora japonesa, a professora isso, mas a coisa com a questão da cor, ela é violenta, né? Porque o Brasil é um país que não saiu do escravismo, no certo sentido, e que, pior, com a ilusão de que é uma democracia racial. Eu acho que isso que é o pior, a gente acha que a gente não é racista. Bom, então, voltando à sua questão, eu acho que em 68, na época da ditadura, aqui no Brasil, até a conquista, né, acho que até a eleição basicamente, o primeiro governador, que foi o Montoro e tal, foi um período de muita luta, de organização, que tinha feminista, movimento de bairro, era uma grande frente de mulheres, movimento de mulheres, eu insisto isso, não se diziam feministas, não era o pessoal da creche, o pessoal disso, daquilo, e as feministas, que era um grupo pequeno. Que conseguimos, né? Esse agrupamento foi maravilhoso. O que aconteceu a partir dos meados dos anos 80? Uma coisa que eu achei foi uma lástima, que foi a burocratização dessas feministas, né? Especialmente a partir já com o Montoro, PSDB, que na verdade era PMDB na época, e depois com o Fernando Henrique, tanto as feministas do PT como as feministas, primeiro do PSDB, depois do PT,
meio que viraram burocratas, né, que foram trabalhar. Tinha um lado que era importante que estivessem lá, mas o que aconteceu? Houve um corte. Então, eu acho que tem um corte. Eu acho que esse feminismo do qual eu fiz parte, tinha um jornal e tal, e o feminismo dos anos, a partir dos anos, acho que do século XXI, eu acho que é o feminismo do século XXI, não tem nada a ver no certo sentido. É claro, a gente dialoga, talvez alguma coisa alguém leia e tal, mas não tem nada a ver. É um outro feminismo, parte de outras causas, e é um feminismo, esse é difuso, porque é uma coisa, eu acho uma coisa linda. Para falar a verdade, a minha grande esperança são essas, o que está acontecendo aqui, são a quantidade de blogs que tem, nossa, é incrível, vai dar mina, é isso e aquilo, é incrível, acho que tem uma efervescência, é o que digamos, é com esses elementos que você transforma o mundo, você transforma a sociedade, ou ao menos você impede, né? Você segura os excessos. Eu acho que as mulheres estão muito mais à esquerda, eu acho que o grande movimento contra o Bolsonaro foi principalmente das mulheres jovens, acho que foi uma coisa incrível, mas não só. Você vê quantas artistas, quantas pessoas que para a gente é até inexplicável, né? Mas que, olha, né? Ele não. Então, fazendo esse... Né? Por isso que eu não gosto da coisa de onda, primeira onda, segunda onda, isso não é mar. Né? E aquilo que se chama primeira onda tem a ver com a história da Europa, que foi a coisa do sufragismo, tem a ver com a nossa história. Mas tem momentos, cada país tem uma história, e que a gente agora está no momento de crescimento, sim, porque a gente tem de resistir, não dá mais para ficar... É muito difícil você ficar omisso, você dizer que tanto faz. Né? Seja de todos os lados, seja, né? E principalmente porque eu acho que justamente as vitórias feministas todas, elas criaram o que é um termo que os ingleses usam, backlash, quer dizer, uma reação muito forte, razão pela qual aumentou o feminicídio, né? E grande parte de pessoas que, né, que são conservadores e que ficaram assustados com essa questão dos costumes, das absurdas, não digo absurdas, assim, eram impensáveis mudanças. Se você pega a minha geração, eu sei o que deve ser o espanto das mulheres da minha geração. Porque na minha geração, você era católica, você não podia receber na sua casa alguém que fosse desquitado. Meu colégio Sacré-Cœur de Marie, com aquelas freiras tão bondosas, se um pai e uma mãe se separavam, a menina era pedida para sair, delicadamente mostravam a porta da saída. Eu aprendi que isso era caridade cristã dessas freiras. Né? Então, assim, dessa história, para você ter e fazer um sucesso, como foi a questão do Tami, né? Quer dizer, sou pai, eu entendo a cabeça. Eu não sei se vocês estão vendo o que eu vi hoje, eu fiquei muito... E a certeza que vai ser por aí. Da hora que todas as bandeiras do Bolsonaro se mostraram fake, né, porque ele é corrupto, ele é miliciano, né, é o fim da picada, o que eles estão fazendo? Eles estão com a pauta agora conservadora, porque essa é segura. Então, eles estão insistindo, né, e vão pôr como na ordem do dia a questão da pedofilia. Né? Tá, esse pessoal do PT, da esquerda, sei lá, apoia aborto, apoia isso e apoia a pedofilia. Isso cria uma reação. E quem é a grande figura? A Damares. Agora, é uma piada, porque a Damares, o que achei corajoso, contou que foi estrupada por pastores na casa dela, pastores que pastores, foi um, depois foi outro. Aquela coisa o pessoal acha graça a história da goiabeira. Tem um lado que é engraçado, mas eu entendo. Isso eu acho que uma criança que os pais não protegem, uma menina que passa 2 anos sendo estrupada por um pastor que os pais beijam a mão, depois volta o outro, né? Que ela tenha pensado em se matar e que ela tenha tido um delírio, um surto, uma coisa assim, né? Claro que a Damares é primária, é uma pessoa que não aprendeu nada, é abominável as coisas que ela faz, que ela diz, o projeto dela. Mas, né, é como se ela tivesse esquecido dessa menina e agora é muito doido. Né? Quer dizer, como assim? Ela é pastora e... Né? Porque, então, a partir da história dela, o que é perigoso é estar perto de pastor.
não deixe suas filhas ficarem perto de pastor. Essa é a única lição que a gente pode tirar, a principal lição da história da Damares. Agora, como é que a gente enfrenta esse discurso e tudo isso? É que são elas, né? Porque eu acho que é fácil difamar e é fácil você pegar assim aonde dói, aquele pontinho, aquilo que assusta, né? Então, assim, eu não quero que meu filho seja gay. Imagine, agora vão liberar a pedofilia. Sei lá, eles sabem né, o imaginário. E eu acho que é onde a gente perde a batalha. Eu acho que é a batalha de comunicação. Talvez até que tanto seja de conservadorismo, tão preconceito, que é mais fácil, né? O lado de cá é mais complexo, mas é muito assustador. É muito assustador o grau de conservadorismo, de mentira e de difusão nisso tudo, né? É realmente uma reação que a gente entende racionalmente, dá para explicar, mas que é assustadora, é. Eu falo fala. Maria Lídia, eu tenho uma questão que eu acho que quando a gente se depara com o feminismo e a gente começa a estudar mais a fundo, a gente vê que o movimento ele tem diversas vertentes, liberal, radical e tudo mais. Você poderia explicar para a gente mais um pouquinho o que é essa vertente do feminismo marxista? Eu quero saber também se existe feminismo de extrema direita, porque eu vi essa expressão na CNN esse dia, a jornalista usou feminista de extrema direita para se referir a Sarah Winter, por exemplo. E eu fiquei, como assim feminista de extrema direita? Existe isso, Maria Lídia? Eu acho assim, veja, tudo depende se a pessoa se autodefine feminista. Para a minha geração, se dizer eu sou feminista era que nem dizer quase sou prostituta, sei lá, era uma coisa que as pessoas ficavam horrorizadas, né? Não, eu defino as mulheres, mas eu sou feminina, era isso que a gente ouvia, né? Então, já tinha toda aquela coisa contra as mulheres. Como você mesmo falou, tem N tipo de feminismo. Aqui no Brasil, aleluia, as mulheres de direita justamente se declaram antifeministas. Eu não sei se vocês se lembram das coisas mais ridículas do casal Moro e Moura, do cônjuge da conja. É quando a conja mostra uma mesa cafona pra caramba e fala: oi, feministas! Eu também gosto de cuidar do meu amor, coisa assim tão cafona. Como se feministas não soubessem pôr a mesa, né? Exatamente. Mas então, a conja pisou na bola. Mas isso é o discurso antifeminista. A conja é antifeminista. Então, nós não temos aqui nem mesmo feminismo liberal. A verdade é que isso é um fenômeno americano. Feminista liberal, por exemplo, é a Hillary Clinton. A Hillary Clinton é uma feminista liberal típica, né? Porque o liberal lá, quem é? É o cara que tem uma pauta de costumes muito mais, né, liberal e uma pauta, mas do ponto de vista da economia morre pelo capitalismo, etc, etc. Isso aqui eu não conheço, pode ser que tenha, porque aqui é muito fácil desse ponto de vista. A gente separa aqui quais são as diferenças. Aí sim, dentro do feminismo brasileiro tem várias correntes, certo? Né? Então, o que seria o feminismo marxista? Eu acho que todo o primeiro feminismo no mundo foi um feminismo socialista. Eu não diria nem marxista, socialista, certo? Você pegar, por exemplo, um famoso histórico e tal, qual foi o primeiro país do mundo onde as mulheres adquiriram os direitos iguais aos homens? Foi a União Soviética, em 1917. Qual foi a primeira ministra mulher e tal? Alexandra Kollontai. O que escrevia Alexandra Kollontai? Não só que o socialismo viria libertar todo mundo, barará, que tinha de ter escolas para as crianças, creche, todo esse programa clássico, né, do suporte, do cuidar público, mas também, por isso que eu achava extraordinária, ela também falava de que era importante mudar a relação pessoal, outras formas de amor da relação pessoal. A coisa na Rússia era um país com 90% de população no campo atrasada, babá. Aquele programa ficou totalmente ideias fora do lugar. Isso acontece.
né? Então, houve um retrocesso depois. O Stalin chegou até a fazer prêmio para a maternidade, coisa desse jeito. Mas, como projeto, é um projeto socialista, né? O 8 de março foi roubado dos socialistas. Meu Deus, o 8 de março foi a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo, no segundo Congresso das Mulheres Socialistas. É que ninguém se definia como marxista, eram socialistas, lutavam pelo socialismo. Naquela então, o socialismo americano era fortíssimo, né? Nesses congressos das trabalhadoras, das mulheres socialistas, as bancadas americanas eram muito fortes. Então é o seguinte, o que eu chamo de marxismo feminista hoje, né? Porque eu acho que por exemplo, se você pegar tudo que foi escrito, todas as produções das feministas dos anos 75 a 80 e tantos, você vai ver que é radicalmente anticapitalista, certo? Você estava na ditadura, você não podia dizer, tem algumas coisas que você queria falar do marxista lá, o materialismo histórico, né? Durante anos eu falei tudo meio de assim, pelas bordas. Então, mas enfim, eu acho que hoje, né, marxistas são todos aqueles que acham que são anticapitalistas. É isso. Enquanto tiver capitalismo, não tem possibilidade de uma sociedade mais justa de mudanças. Agora, isso não quer dizer que se você pode, como se fazia classicamente, dizer, não, o socialismo vai resolver tudo. Não. O socialismo vai ser o resultado de todos os processos nossos de cidadania e de organização. Quais são as melhores tribunas que a gente tem hoje? As mulheres. Né? Por que mataram a Marielle Franco? Você vê a Monjandira, né? Eu fico maravilhada quando eu vejo na Câmara Federal, e vou votar nelas. Meu Deus, eu virei PSOL completo. As meninas, as jovens do PSOL são fabulosas, têm um rigor, têm uma presença, uma batalha. Então é isso, tá certo? Bem, eu então, como marxista, me considero marxista, isso é, sou anticapitalista, e feminista, mas sou feminista, né? Quer dizer, o meu ponto, eu não sou operária, né? Eu não sou negra, eu sou branca, velhinha, anciã e feminista e marxista, certo? Então, digamos, tem esse nicho. Tem muitas pessoas que nem acham que são marxistas e são, porque são anticapitalistas, acabam sendo. Mas tem gente que acha que isso é importante, por exemplo, tem gente que acha que tudo é questão de costumes. Né? Você ter uma revolução. A gente luta pela que a gente chamava de libertação sexual. Mas não, você entende? Eu acho que não é por aí só. Isso ajuda, pôr para frente, mas não é. Né? Diga, você vai falar, desculpa. Maria Lígia, nesse tema, assim, é um tema bastante polêmico, né? Porque eu tive a oportunidade, em 2015, de participar de uma palestra da Cecília Toledo. E a Cecília Toledo, ela coloca justamente essa questão do feminismo e marxismo como áreas opostas, né? Porque ela dizia que o feminismo original, ele surgiu na liberação da mulher em um contexto sexista e que, portanto, era uma luta de sexos e que, na visão dela, a luta que efetivamente importa é a luta de classes, né? Porque seria a única luta que ataca o problema central da desigualdade. E eu lembro que ela recorreu a contextos históricos, falando da luta socialista, por exemplo, de que as mulheres, nas batalhas, elas eram colocadas para cozinhar para os soldados homens lutarem, né? Inclusive nas lutas socialistas, né? Então, e que as feministas, tal qual algumas vertentes se afirmavam, veriam esse tipo de manifestação como algo machista, né? Então, eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre esse conceito teórico, né, de que, às vezes, sim, existe uma certa tentativa de confrontar o feminismo com o marxismo. Eu acho que porque, na verdade,
lendo a Cecília Toledo, o que ela chega na conclusão dela não é que ela deixa de ser feminista, né? Só que ela não utiliza a palavra feminismo. Porque ela diz que a opressão da mulher não é um problema de gênero, é um problema de classe. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Fabulosa, porque todos os partidos comunistas hoje não dizem isso. Ela é mais radical. E isso, para mim, é surpreendente. O contrário, eu até entenderia. Alguém que diz, olha, a questão é a seguinte, como se pode dizer, olha, resolveu a questão negra, resolveu o problema do mundo. Né? Porque a hora que não tiver mais racismo e tal. Será? Né? Sempre vai ter negro pobre, negro rico, mulher pobre, mulher rica. Né? Estamos divididos. Uma coisa é dizer, a gente tem de avançar e que não existe nada que seja mágico. Né? Provavelmente ela não morou em Cuba, eu morei em Cuba. Né? Eu conheço muito bem o mundo socialista. As leis são as melhores possíveis, mas tem uma coisa de cultura, né? São costumes. Isso é mais difícil de mudar. O machismo cubano era muito forte, provavelmente hoje melhorou para caramba. Como o machismo das classes médias também melhorou muito, certo? Acho que tem muita coisa que melhorou. A hora que as mulheres vão trabalhar, que o cara convive, não pode ficar fazendo o tempo todo piadinha, né? A hora que começa a enxergar a mulher como amiga e não, enfim, tem toda uma série de mudanças. Agora, eu nem entendo a coisa dela. Quer dizer, ela acha que o socialismo resolve tudo. Resolveu tudo aonde? Né? Quer dizer, se o anticapitalismo... É o contrário, toda experiência. Você pega uma Simone de Beauvoir, a Simone, quando foi escrever o Segundo Sexo, as teorias mais importantes na época dela, quais eram? Eram o marxismo e a psicanálise. E ela vai discutir com as duas. Aí o Sartre fala, pô, mas e a biologia? Todo o discurso, coisa da mulher, vem da biologia. Então, são os 3 temas que ela trata no primeiro livro no primeiro tomo do Segundo Sexo. O segundo tomo é a experiência vivida. Né? E aí, qual que ela considera? Ela tinha duas críticas ao marxismo. A primeira delas é dizer que o socialismo não libera por si só, não dá conta da questão homem de sexo, homem e mulher. Claro que não dá. Agora, a questão é o seguinte, o problema, eu acho, da Toledo é mais fundo. Acho que é um problema muito doido. Como é que você constrói o socialismo? Essa é a questão. Se nós não somos mais operários, hoje, né, o trabalho está... Quer dizer, então, quem são as forças revolucionárias, transformadoras que vão fazer essa revolução socialista, anticapitalista? Quais serão? Não é a classe operária tradicional, né, que está totalmente... É uma espécie de extinção, certo? Então, assim, eu acho que essa é uma discussão. Eu recomendo vivamente um autor que morreu há pouco tempo, que é um gênio, é um italiano chamado Domenico Lossurdo, e ele escreveu um dos livros que era sobre a luta de classes. E aí ele fala uma coisa que é óbvia, ele fala, olha, em nenhum lugar do mundo, certo, você teve uma revolução cuja vanguarda tenha sido o proletariado. Né? Na verdade, a maior parte das revoluções, elas foram, no caso da Revolução Russa, elas foram todas ou pelas massas camponesas, e a maior parte das revoluções, inclusive, tiveram digamos, como diretriz a questão da libertação nacional. Se você pegar mesmo, né, a grande revolução chinesa, tal, o que foi? Era para se libertar dos japoneses. Se você pegar Cuba tinha uma relação, tudo bem, sempre tem o títere, o tirano local, mas a coisa era os Estados Unidos. Então você vai vendo a África inteira, Angola e tal, foram todas revoluções, né? Transformações. Todos os países que se libertaram dos jugos, tipo a Argélia da França, e assim vai. Isso não é luta de classes, quer dizer, não é o povo, o trabalhador, todo mundo, contra o explorador do explorador, certo? Então, assim, é uma visão, primeiro, de socialismo pobre, é uma visão de classe social totalmente de livrinho, de uma coisa que não é que a realidade... O marxismo serve, é bom, é uma teoria boa para pensar
né, a realidade. Se a realidade... Você tem o marxismo que vai de encontro com a realidade é uma loucura, não faz sentido. Ele é uma teoria materialista, uma teoria, né, que quer entender... isso que é o bom do marxismo. Né? Acho que é a grande coisa. Por exemplo, que teoria no mundo elas permanecem? Você veja, o grande Darwin, né? Porque o evolucionismo e todos os... Quer dizer, o Darwin foi um cara extraordinário, porque, veja, todo mundo sabia da genética, isso com isso, daquilo e tal, mas o Darwin falou, olha, não só tem a coisa da adaptação, e é isso que explica que a gente foi um macaco e, né, e nós somos uma espécie um pouco mais desenvolvidas, mas também explica que de vez em quando surge alguma coisa que ele chama de mutação. A ideia da mutação é extraordinária. Por quê? A ideia da mutação tira do rol das possibilidades a ideia da previsibilidade completa, que é um dos problemas que eu acho digamos, não do capital, o capital não fala disso, mas do marxismo, assim, quando acha que teleológico, disso vai para isso, e aí necessariamente vai para isso, e necessariamente vai para aquilo. Eu não acho que a revolução socialista seja um fato da natureza. Pode acontecer e pode não acontecer. Então, assim, nós hoje vivemos a era da probabilidade. Nenhuma teoria determinista mais satisfaz, né? Então, se você ainda fica, né, isso que eu quero dizer, precisa... O materialismo que não avançasse, que não pudesse dialogar com todas as ciências as mais atuais, para que serve? Né? Para que serve? Quer dizer, isso aí é religião, né? Creio na revolução final, creio na força do proletariado, né? Sei lá. Então, eu acho assim, nós, mulheres, que muitas vezes não estamos oprimidas, não somos oprimidas enquanto classe e tal, nós queremos lutar, o nosso ponto de luta é, certo, a nossa condição de mulher, queremos... E se formos generosas, vamos querer, a gente vai querer, né, que a gente possa, e que outras mulheres também possam. Aí já tem uma ideia de projeto coletivo, certo? Se cada um fizer isso, né, se cada um lutar contra os seus opressores, naquele lugar onde a opressão dói, você acha que as coisas não mudam? O problema é que a gente chama de ideologia. O problema é que a gente estudar, né? Que as religiões dizem, olha, é isso mesmo, o mundo é assim, mas lá na outra vida você vai ter tudo. Você vai ver esses malvados todos, sei lá, queimando no fogo do inferno. Tem muita gente, a maior parte dos brasileiros acha que se você não tem uma religião, você não tem uma moral. Como se o fato de, né, quer dizer assim, é horrível dizer isso, quer dizer, se você não acreditasse na punição final, você não teria o mínimo de ética, né? Eu sempre achei escandaloso esse argumento. A senhora não acredita em Deus? Não. Ah, mas então, eu falei, mas então o quê? Eu acredito na bondade, na empatia, né? na solidariedade, isso eu acredito, no amor. Eu preciso acreditar em Deus para acreditar nisso? Ou preciso acreditar que tem inferno para me comportar direitinho? É o máximo né, se você quiser, da deturpação mesmo, né? Quer dizer, e da desconfiança. É muito engraçado isso da coisa, é ambíguo essa relação com a religião, que é uma questão que a gente vai ter de tratar, porque grande parte dos movimentos de base hoje estão sob influência dos evangélicos, que são conservadores, e votam, né? Não vou chamar eles de gado, porque não é exatamente gado, mas são as ovelhas, né? E tem muita gente legal, né? Conheço... É complicada essa situação. Por que isso aconteceu? Por que nos Estados Unidos 70% das pessoas acreditam em Deus, na França 30%? Tem a ver uma coisa muito básica, que é quando o Estado, a democracia cuida e quando não cuida. Os pobres estão à mercê de quem? De uma polícia que se comporta como milícia, às vezes é a milícia, das milícias. O único refúgio que estão lá nas favelas, nas quebradas, são as religiões. E principalmente hoje em dia os evangélicos. Então, eu acho que menos, né, a questão de que você precisa acreditar no céu, nisso, naquilo,
Mas hoje, esses grupos religiosos são grupos de apoio, a gente tem que entender isso. Se a gente não criar grupos alternativos de apoio, né, as pessoas sozinhas não sobrevivem. Como é que você sobrevive a pressão da milícia, a pressão do tráfico, a pressão da polícia? É um escândalo. No Rio de Janeiro, quando a polícia deixou de fazer aquelas incursões assassinas, diminuiu 70% o número de mortes. Nós temos uma polícia assassina, despreparada, assassina. Né? Que pega quem? Aí quais são? Né? São jovens negros, enfim, a gente conhece a história. Certo? Então, assim, o que é importante? É quando esses jovens negros, né, criarem uma alternativa que não seja entrar no tráfico ou entrar na milícia. Certo? Então, esse que é o problema do Brasil. Uma estúpida, enorme desigualdade, como poucos países do mundo têm, e uma naturalização dessas desigualdades. Né? Maria Lígia, eu tenho outra questão sobre feminismo ainda, porque eu não sei se as meninas daqui a pouco vão mudar o tema, mas você acha que o feminismo nessa roupagem atual, assim, que inclui, por exemplo, muitos temas estrangeiros, que até você citou um deles no começo da entrevista, e mansplaining, essas coisas todas, você acha que isso implica na adesão de mulheres mais marginalizadas no movimento? E nesse sentido, o que você acha que o movimento ele pode fazer agora para chamar mais mulheres? Bom, você está falando a palavra movimento. Eu não acho que tem um movimento. Eu acho que a gente pode chamar de movimento, assim, no sentido muito genérico, a somatória de essa iniciativa com essa, com essa, com essa, com essa. Como é que você vai trabalhar com mulheres que estão na periferia se você não vai na periferia? Certo? Então, assim, as pessoas que eu conheço, né, que são feministas, a Unicamp é uma coisa muito legal, porque a Unicamp tinha uma preocupação, sempre teve uma preocupação muito grande com seus funcionários. Nós temos muitos funcionários que são negras, muitas moram, como disse uma grande amiga minha, nas quebradas. Né? Inclusive, foi conversando com uma delas, que ela falou: olha, Maria Lígia, essa coisa da religião não tem jeito, a gente está trabalhando com elas, porque elas estão organizando com os evangélicos, eu digo. Então, assim, elas são esses grupos que têm que dizer quais são as reivindicações delas. Não sou eu que vou chegar e vou dizer, nem tem um programa, não tem uma coisa chamada o movimento. Né? Tem os estudantes, tem isso, tem aquilo, tem às vezes feministas, grupos muito chatos, muito radicais, que fazem verdadeiras... Eu já vi várias queixas de rapazes da USP que sofreram verdadeiros processos de... Enfim, eu só briguei com a menina, assim, rompi, mas por nada, aí me fizeram verdadeiro, por dizer, sofri um processo, foi muito chato e tal. Então, assim, tem de tudo. Né? É essa que é a questão. Nós mulheres temos dados diferentes, formação diferente, e os feminismos hoje, eu acho, são principalmente jovens. Então, vocês podem me dizer mais do que eu dizer para vocês, isso é evidente. Eu estou fazendo uma experiência interessante, que ao mesmo tempo que eu estou ligada no campo, desde o ano passado eu estou trabalhando na pós-graduação da Federal de São Paulo, lá em Santos, que são, basicamente, chama-se Programa de Pós-Graduação de Serviço Social e Políticas Sociais. E todo mundo põe a mão na massa. Então, tem sido uma experiência fascinante, porque são assistentes sociais que têm um pensamento crítico e tal, mas que estão lá, né, que estão vendo em cada nível, na saúde, na coisa da criança, enfim, em N níveis que elas trazem uma realidade, né, que a gente desconhece. Então, né? Então, assim, eu estou aprendendo, certo? Aprendendo de ficar conhecendo coisa que eu não conhecia. Eu não acho que tem um programa, não pode ter um programa único e tal. A segunda questão é das feministas teóricas, as feministas que escrevem, que é outra coisa. Né? Então, você tem um bloco, por exemplo, que evita certos... Eu sou uma
feminista. Quer dizer, eu não gosto da palavra onda. Eu acho que onda não é conceito, não é categoria de análise. A onda, a primeira onda, a segunda onda. Aonde foi a onda? No que mar, né? Quer dizer, os tempos históricos são diferentes. Então, por exemplo, eu não uso onda, mas nem cavacatu. Toda hora eu leio. Porque agora a segunda onda, feminismo, a terceira onda, a quarta onda e tal. Isso me lembra uma coisa que foi horrorosa na época, né, ainda que o comunismo estava forte, que vários partidos comunistas europeus fortíssimos, e que sempre estavam planejando. Agora estamos na quarta fase da fase final do capitalismo. Isso, aí estamos na quinta fase, na sexta fase. O capitalismo está forte, o que não está muito tão bem é o socialismo. Então, você entende, essa coisa das ondas não acho que é legal. Interseccionalidade eu acho complicado. É a mesma história. Eu acho que a Simone já tem... se você é marxista, você tem uma coisa que... Né, é assim, a realidade é síntese de inúmeras determinações. Em outras palavras, é resultado de uma interseccionalidade. É uma palavra que as pessoas nem conseguem falar direito. Então, não facilitou zorra nenhuma. E ela vem a realidade americana, que hoje é dominante. Qual é o problema nos Estados Unidos? É que o socialismo lá é muito mal visto. Então, as socialistas tomam muito cuidado com as palavras que elas usam. Fora, talvez, a Angela Davis, que foi até candidata a presidente da República pelo Partido Comunista, certo? Mas mesmo a Angela, ultimamente, tem usado esta categoria, que é um conceito, certo? Então, assim, algumas pessoas trouxeram. Eu tenho uma certa resistência com a última palavra da moda, com o último, né? É que nem ciências sociais. Primeiro foi as feminilidades, depois as masculinidades, depois o sei lá mais o quê, os sentimentos, as emoções. Eu não sei que curso vocês fazem, mas eu já vi moda de tudo, tá certo? Passa, as modas passam. Vai ficar, não vai ficar e tal. Eu não uso. Certo? Eu explico o que eu estou falando. Eu não preciso usar uma categoria mágica que vai dar conta de tudo. É isso. E acho que as boas têm um nível de discussão teórica que é muito chato. Mais chato que isso são os lacanês. Você já ouviu falar do Lacan? Eu gosto do Lacan. Mas o lacanês é insuportável. Não tem coisa mais chata que alguém querendo explicar. Primeiro porque a maior parte das pessoas leram o Lacan em português, o que já é impossível, porque o Lacan é o homem da linguagem, da linguística. Ou bem se ler o Lacan em francês, é melhor não falar do Lacan. E aí fico explicando. Aí é tão confuso, né? O lacanês, eu falo, gente, vai ler o Freud, deixa o Lacan, vai ler o Freud, tem boas traduções, leia o Freud, certo? Eu digo uma coisa, vai ler o Marx. O velhinho ainda interessa. Se você quiser entender como é que funciona o capitalismo, leia o Capital. É uma empreitada, mas leia, né? Você não precisa nem ler os primeiros textos, manifesto, isso tudo está mais ou menos... Tem sentido, mas estão, de alguma forma, datados. O Capital é extraordinário porque não é datado. Então, voltando ao meu tema, eu acho que tem alguns sábios no campo das ciências humanas cujas obras persistem. E por que persistem? Porque elas ajudam a gente a entender o que nós vivemos, o que nós sentimos. Eu coloco nessa categoria o Darwin, o Marx e o Freud, né? Vocês falaram que eu sou marxista, mas eu sempre falo que eu sou marxista, não é? E também freudiana. Tanto é que meu livro é Marxismo, Psicanálise e Feminismo. Acho que eu estou nessas três, digamos, nessas três chaves. Porque eu acho que o marxismo não tem teoria da subjetividade. Acho que tem gente que tenta fazer, eu acho um equívoco. E acho que a grande revolução do Freud foi exatamente, né, aprofundar a questão da subjetividade, do inconsciente, dar conta de coisas extraordinárias, que qualquer um de nós sabe que é verdade, né? Que a gente tem alguma coisa lá que a gente não domina. Né? Bom, não sei se respondi. Eu queria só completar rapidinho a pergunta da Gabi, porque eu acho que eu entendi por um outro lado a pergunta, não sei se alguém pode me corrigir. Na verdade, acho que quando ela falou de movimento, ela quis, eu entendi que ela quis falar como o feminismo chega em todos os setores, porque quando a gente fala de feminismo, de teorias feministas, né, a gente está falando de pessoas que
que tem condições de ler, de estudar, né, as teorias feministas e tudo mais. E como a gente fala de feminismo em uma sociedade machista, né, e que assola mais as periferias, as pessoas mais pobres, né, são elas que têm a maior número de mulheres cuidando dos afazeres de casa e tendo que assumir a maior parte das funções domésticas, né? Então, como falar de feminismo para eles? Sendo que a maior parte dessas mulheres são elas que são o suporte também financeiro das casas. Olha, deixa eu dizer um pouco da nossa experiência na época gloriosa, certo? Por exemplo, nós tínhamos um jornal feminista. Então, a gente, lembro bem, queríamos fazer uma matéria com mulheres operárias. A gente foi na Arno, e sempre tem umas que falam e tal. Era um absurdo, não tinha um espaço onde elas pudessem comer e tal. Elas saíam para fora. Ficava uma espécie de... Não me lembro bem onde era aquela fábrica da Arno. A sensação quase que ficava na estrada e tal. E a gente conversava. E aí, elas, você entende? As operárias, mas assim, o que elas contavam, ninguém precisava dizer para elas que elas eram exploradas, que tem machismo. Era assédio dos supervisores. Era que quando uma mulher subia na escala, eles arranjavam uma outra função para não nivelar com a função do homem e ganhar menos. Elas contavam de coisa que que havia revista. Nós fizemos também naquela de sutiã, como é que chamava? Era Demilos? Ou era... Não sei qual era também, que elas diziam que elas sofriam revista física para ver se não tinham posto um sutiã, não estavam saindo com alguma coisa. Então, elas sabiam, na verdade, elas tinham a perfeita noção de que elas eram exploradas porque eram mulheres, porque eram desrespeitadas, porque ganhavam menos trabalhando igual, porque eu já tinha ouvido antes, não de operárias, mas de outras pessoas dizerem: a mulher ganha menos porque o homem trabalha melhor, que é um absurdo. Mas essa pessoa não estava na fábrica trabalhando e fazendo igual ou melhor que o homem para saber que isso é uma balela. Mas elas estavam na fábrica, então elas tinham perfeita consciência. A outra forma era chegar aí com gente que, por exemplo, eram mulheres dos clubes de mãe, que aí era meio dono de casa, não chegava a ser... enfim, eram de baixos bem pobres, mas não era exatamente... Naquela altura não tinha tanta favela. E aí, e as freiras é que tinham, então tinha que tomar um certo cuidado, porque elas eram aqueles clubes de mãe, eram as freiras lá que meio que controlavam. E a gente perguntava, começava a conversar, isso, aquilo, você acha isso justo? Você não sei o quê. Aí vinha, você sabe, as queixas eram sempre as mesmas. Que os maridos eram brutos, que não ajudavam, e principalmente muitas queixas sexuais. Que a vida sexual era uma desgraça, certo? Entende? Que os caras sempre se sentiam usadas, que não tinham nem prazer em nada, que não sei o quê. E quase todas, isso era bem engraçado, isso era generalizado. Porque nós sempre fazíamos revistas, éramos todas de esquerda e tal, então, assim, denunciando, exploração do trabalho e tal. Mas quando a gente se reunia, as mulheres queriam falar sobre família, sexo e filhos. Então, é isso. A experiência era muito parecida, só que a gente tinha uma experiência, elas tinham outras e tal. Mas eu acho que se você não se colocar, se você não ouvir, porque as mulheres têm recursos, alguns recursos, pode ser que tenha, você pode dizer, puxa, mas você acha que isso é melhor, tal. Mas eu tenho horror da ideia da doutrinação. Né? Eu acho que o nosso jornal podia ser um meio caga-regras, mas ele fazia uma coisa a partir de experiência, dando a palavra e tal. As próprias mulheres, tá certo? E a gente acaba falando, você veja, palavras próprias mulheres. Eu não sou mulher. Assim, essa que é a questão. Quando você começa a dizer, bom, as operárias, isso, aquilo, bom, nós mulheres, essa que é a verdade. Nós mulheres temos vários problemas em comum, vários problemas em comum. Aí, não vou dizer que é igual para todo mundo, mas temos vários problemas em comum. E naquela altura, para o tipo de faixa de idade, a questão afetiva era muito forte, né? Muito forte. Essa coisa porque a vida fica sem sentido. Vocês conhecem a Maria Rita Kell? Sabe quem é?
Então, a Maria Rita Kel e eu trabalhávamos num jornal chamado Movimento. Ao mesmo tempo, eu era uma das... Enfim, eu trabalhava no Nós Mulheres. E o Movimento era um jornal que estava sobre estrita censura da ditadura. Todo número passava, ia lá para Brasília, metade saía fora. Ela escreveu um dos artigos mais lindos que eu já li, chamado Lindonéia, em que é a história de uma mulher, é a terceira vez que ela vai ser internada, e a história é essa, é uma moça jovem, bonita, que tem horror físico do marido, horror físico. E, ao mesmo tempo, ela se sente mal de ter horror físico, ela acha que a obrigação da mulher, não é participar, certo? Se deixar penetrar, e aquilo é horrível, ela tem horror. Cada vez, e ele tem o cara é um bruto, no português, e ela ainda se sente culpada. Então, qual é o recurso dela? Enlouquecer. E aí, pelo menos, ela ficava lá, tinha um tosse, tal, ficava lá recolhida. Essa questão, eu sofro dos nervos, nossa, não havia uma reunião que a gente fizesse que isso não aparecesse. Porque eu digo para vocês, eu estou com um grau de bruxismo na hora da pandemia, né? Eu uso uma placa, eu faço o diabo, você vê, eu acordo com isso aqui tudo doendo. Por quê? Porque eu estou angustiada, porque eu estou aflita, eu estou nervosa, porque, né, tudo isso é muito imponderável. Então, você imaginou viver, né, uma vida o tempo todo eu sinto um negócio na garganta, eu sinto um frio, é terrível. Então, se me perguntar, um trabalho importante é um trabalho da saúde mental, de apoio psicológico, acho que é um trabalho super importante. E era uma das reivindicações que nos eram feitas por mulheres que não tinham acesso. Acho que hoje em dia, né, antigamente só louco é que era, se você dizia que você fazia uma terapia, pegava mal, né? É que nem assim, se você tinha câncer, você dizia, eu tenho a doença, fulano está com a doença. Se você fazia terapia, é melhor não falar, porque está doido. Enfim, você veja o nosso atraso. Mas hoje, por força das circunstâncias, é isso que eu digo. O que mudou? Sabe o que muda? Muda, por exemplo, quando os gays saem do armário. Porque para as lésbicas era mais fácil, porque essa amizade de mulheres era aceito. Então, são amigas e tal. Mas para os homens, aí, por quê? Numa sociedade patriarcal, um homem que abdique, né, que fique feminino, é uma infâmia, incomoda. Então, a repressão em cima dos gays foi incrível. Por isso foi importante um jornal como Lampião, que era um jornal basicamente, né, de jornalistas fabulosos, mas era um jornal basicamente escrito por gays, defendendo as bandeiras gays, foi fundamental. Depois também as meninas com Xana com Xana, enfim, toda a história tem de sair do armário. É isso. Tem de fazer com que as pessoas se acostumem. Puxa, Maria Lígia é feminista, né? Mas até que ela é legal e tal, ela é uma boa mãe, sei lá. Fulano é gay, bom, mas você entende, não é pedófilo. Então tem uma coisa que a gente tem de sair do armário. Por isso que eu prefiro me expor quando eu estou numa entrevista, porque assim, eu teria horror de ficar, né? Não preciso mais ficar não dizendo isso, não dizendo aquilo e tal. E eu acho que eu vi os amigos do meu irmão, tinha um que era você sabe muito bem quem é, José Simão. José Simão era colega do meu irmão mais moço, certo? E José Simão foi para a Inglaterra. Isso que a família é muito poderosa. Mas não adianta, são os amiguinhos, você entende? Sorte dele que foi embora para a Inglaterra. Inclusive, quando eu fui saindo do Brasil, passei pela Inglaterra, encontrei com ele lá, né? Bem mocinho. E ainda fizemos um passeio bonito e tal. Mas, enfim, isso foi em 1900 que eu saí do Brasil, 69. Ele estava morando na Inglaterra. Outros amigos meus, que também eram gays, foram para os Estados Unidos. Por quê? Tinham comunidades que acolhiam.
Olha, quando a gente estuda a história das mulheres, você vê que sempre tem um berço de onde as coisas partem. Na Inglaterra, o berço da Mary Wollstonecraft, por exemplo, de tudo que foi avançado, porque na Inglaterra tinha de ser protestante, era o quê? Era dentro da obrigatoriedade de ser anglicano, supomos, eram anglicanos radicais, uma coisa assim, que acolhiam as mulheres, que e sabe qual foi o movimento importante? Era a luta contra a escravidão, era o abolicionismo. A Mary Wollstonecraft era abolicionista, certo? E foi entre os abolicionistas que ela... Nós, quando as pessoas falam essa coisa de esquerda, né, acho que o espaço para as mulheres tem que ser um espaço próprio, de militância e tal. Mas a verdade é que a minha geração saiu dos partidos de esquerda. Né? Primeiro saiu por conta que achava que era burocrática, não sei o que lá, não sei o que lá, e depois mesmo dos grupos, tá certo? Então, assim, mas tem os berços dos movimentos. Se você pegar o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, ele saiu dos grupos protestantes negros. Grande parte das lideranças negras são protestantes. Então, a gente tem de entender isso. A desgraça é que aqui no Brasil, né, essas lideranças evangélicas são atrasadíssimas. Esse que é o problema. Não são Martin Luther King, nem o Gesto não sei das quantas, não. É outra história. Mas sempre tem um grupo de acolhimento, a partir do qual as coisas acontecem. É o sindicato, aí da importância do sindicato, é a associação estudantil, sei lá. Não tem a militância que vai do zero, que vai do nada. Isso não existe, né? É sempre um grupo de afinidade que vai aumentando. E aí diz, bom, as feministas, né? Tinha um grupo. Aí o pessoal falou, não, mas a gente vai fazer o grupo das lésbicas, porque não nos sentimos bem, tá. Aí fizeram o grupo das lésbicas. Aí tem o feminismo negro, aí tem o feminismo trans. Perfeito. Você está onde você se sente acolhido. Agora, se a gente não tiver um programa, né, de lutas comum, dançou. Então a questão é, qual é o nosso programa de lutas comum? Pelo que nós lutamos? Pela tolerância, pela democracia, né? Pelo ensino público, pela saúde. Então, assim, essas coisas gerais, é o mínimo que a gente pode lutar, né? Como feminista, sempre a gente lutou pelas creches. É o mínimo. Talvez os nossos filhos não precisassem para a creche. Talvez sim, mas não importa, porque a creche é necessária, é um equipamento público de primeira necessidade. Vocês estão vendo agora, com a pandemia, sem creche, sem escola, o que as crianças estão acontecendo? As crianças estão passando fome. Estão passando fome. Não é? Porque a escola... E as mães correndo risco de perder emprego, né? Aliás, era um tema que eu queria trazer aqui, Maria Lígia. O que a literatura, uma dúvida minha, né? O que a literatura feminista, ao longo do tempo, aí já produziu a respeito da maternidade? Da maternidade? Olha, eu acho que é interessante que você coloca, porque tem duas posições. A mais radical do Simone de Beauvoir, ser mãe é uma gelada. Ela até adotou, mas adotou uma filhona já crescida e tal. E tem uma outra vertente, que é a vertente... bom, aí é uma vertente que pensa a questão e diz, o problema não é ser mãe e deixar de ser mãe. O problema é considerar que ser mãe é um dado, né? Por essência, somos mães, essencialmente mães, certo? Os homens não podem ser mães, maternar é só para maternar, certo? Então, tem toda uma análise que eu acho interessantíssima, que vem da psicanálise, com a Nancy Schroeder, mas não importa, que é essa ideia do maternário. As mulheres são educadas para maternar e para cuidar. E foram obrigadas até por lei, porque as primeiras profissões que foram liberadas para as mulheres foram de professora primária, além de domésticas, né? Professora primária e enfermeiras, né? Então, hoje, a maior parte das mulheres que estão cuidando são mulheres, eu já falei, né? A tautologia. A maior parte dos cuidadores são cuidadoras, de todos os pontos de vista. Pode ter médico, mas tem médica e tem muito mais enfermeira, né? Então, assim, é uma questão, isso a Simone de Beauvoir tem razão, de educação. Conheci aquelas casas em que já há tempo a educação
todo mundo cuida, não tem, você é mulher, vai fazer a cama, o seu irmão não precisa, tá, né? A educação unissex, desse ponto de vista, quer dizer, tem responsabilidades. Vamos comer? Então, vamos dividir as tarefas. É essa só que muda, né, que vai mudar as coisas, não tem nenhuma dúvida a esse respeito, certo? Agora, você ser contra ou a favor da maternidade não tem cabimento, certo? Né? Eu digo para as minhas netas, não tenho pressa, não tenho pressa. Agora, eu tive filho cedo, porra, eu não conseguia imaginar minha vida sem minha filha, né? Sem minhas netas. Então, assim, eu não tenho programa a esse respeito. Eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil, que o mundo tem poucas perspectivas. Não tenho pressa, é isso que eu digo, não precisa ter pressa. Então, eu notei que houve um aumento muito grande da quantidade de gatos, né? A minha filha tem gatos, além das filhas, as minhas netas têm gatos. Eu comecei a gostar muito de gato, então eu vou te perguntar assim, como é que vai? Meus bisnetos são gatas, no sentido literal da palavra, entendeu? Então é isso, quer dizer, muda a vida, a gente muda, né? É uma experiência extraordinária? Eu acho que é, mas pode não ser, tem gente que detestou ser mãe, que não quer ser mãe, entendeu? Então, eu não acho que tem uma regra. Eu posso falar, olha, a minha experiência foi essa. Foi um pouco cedo? Foi. Eu não tinha planejado tão cedo. Então, né, eu tive parte da minha juventude sacrificada, do meu marido e a minha. É verdade. Mas, se entende? É isso. Então, não... Agora, filho não é projeto para encher vazio emocional. Uhum. Filho não é projeto para segurar a relação, né? Você fica vendo às vezes uma coisa bem triste, que você vai no avião assim e tal, e vê um cara mais velho, com um cara de saco cheio, com uma mulher mais jovem, com um bebezinho. E o cara, puta, já teve filho, provavelmente a filha dele é mais velha do que a atual mulher, e a atual mulher que tem um filho, né? Por alguma razão, por outra. Não sei se é coincidência, o cara é rico, mas enfim, podia não ser também e tal. Então é isso. Então, acho que mulher que tem filho, sei lá, 50 anos, 60 anos, eu acho um absurdo. Aliás, homem também. Não é por preconceito nem nada, porque eu acho que vai deixar uma criança, vai ser um pai velho e vai deixar uma criança órfã, porque ninguém. Senão o filho vai ter de cuidar de um velho. É gozado, eu falo assim como se isso não me dissesse respeito. Meu pai era assim também, tá? Porque aqueles velhos dizia, pai, você também está velhinho. Mas enfim, eu acho assim que eu ponho a prioridade é a criança. Se você muda de perspectiva, em vez de perguntar o que é maternidade, você vai perguntar assim, o que uma criança, para ser feliz, ela necessita, eu vou dizer, ela precisa que haja um projeto, de preferência de mais de uma pessoa, né? Pode ser 2 mulheres, 2 homens, o que seja, mas tem de ser mais, eu acho que tem de ser um projeto de 2 pessoas, por quê? Senão, há uma possibilidade de simbiose, que já tem quase que naturalmente, a mãe, por exemplo, quando a mãe é momentânea e tal, é muito simbiótico, os restos do mundo fica de fora. Mas, excluindo isso, ter filho é um trampo. Ter filho exige que você tenha um baita do espaço afetivo, certo? Porque a criança, isso eu sou muito Winnicott, eu acho que ele é um gênio, porque vocês falaram de várias das minhas especialidades, mas durante 10 anos eu estudei a questão da infância, é que já ficou mais para trás. Mas, enfim, o Winnicott, o Winnicott, que era pediatra e psicanalista, primeiro ele mostra como a criança, o corpo fala. Então, a criança que tem asma, que depois de sufoco, enfim, tem um ambiente que ela está sentindo sufocada, enfim, vai. A origem dos distúrbios alimentares, né? Então, ele mostra, junto com o Piaget, como a criança que foi suficientemente amada e cuidada, ela tem condição, no fundo, de cidadania, porque ela tem um sentimento de reparação, de cuidar o outro também. Eu acho que quem fez uma experiência de criança sabe disso, né? Que às vezes a criança está grata, ela vem e ela te cuida, e ela faz uma coisa, ou ela cuida de outra pessoa, né? Então, assim, de todos os pontos de vista, eu acho que é uma responsabilidade enorme você ter um filho, uma filha, porque exige de você, a criança não vai resolver nada, certo?
Você que vai ter de criar esse espaço para a criança. Se você tiver esse espaço afetivo, se você... Né? Eu tenho um sobrinho, que é o casal, que é um... Nossa, dá vontade de ser filho deles. Porque eles queriam muito ter um filho. E, nossa, eles são os pais incríveis. Eles se divertem com, né, com o pequeno e tal. Então, assim, é outra experiência, né? Na minha família tem os dois tipos de experiência. De quem realmente queria muito, criou espaço. E quem sabe, putz... É que criança você não pode apagar depois. Não, não pode. Maria Rita, perdão, Maria Lígia, da minha parte, para encerrar, eu queria muito que você falasse aí da sua perspectiva, se você acha que, porque você falou da Damares, né, esse governo terrível para as mulheres, e também do avanço dos movimentos evangélicos, desse pessoal que está atuando nas bases, e a gente vê aí a confirmação de um Brasil muito conservador em vários aspectos. A minha dúvida é, você acha que nós mulheres corremos o risco de perder direitos que a gente levou anos para conseguir, tendo esse governo aí? Ou você acha que o Brasil não vai recuar, apesar de tudo? Eu acho que nós já perdemos o risco, já perdemos muito. Primeira coisa, se você pegar toda a questão do aborto, é um retrocesso absurdo e ainda pode piorar, certo? Segunda coisa, os caras estão querendo reformar a Constituição, que foi a Constituição que nos deu direitos. E você tem várias formas de perder direitos, né? Quer dizer, você tem a forma jurídica, que você tira um direito, você põe, ou você faz impedimentos para aquele direito, e você tem a forma de selecionar quem é que vai trabalhar no governo, você vai vigiar os professores, as mulheres que dizem tais coisas, né? Porque é isso que eles estão o que está se criando agora, e hoje em dia é mais fácil de fazer isso, é um grande banco de dados para saber quem são os inimigos. Né? Quando eles falavam, precisava matar os 30 mil, talvez ainda, né? Talvez isso não tenha saído da pauta, certo? Então, eu acho que, conforme a democracia recua, os direitos recuam, e de todo mundo, né? Acho que de todo mundo. Agora, como ainda há o adicional de que na pauta conservadora as mulheres são objeto predileto, e os nossos corpos são objeto predileto, então eu tenho muito medo. Acho que a gente tem, né, o preço da liberdade é eterna vigilância. Como é que diz a Angela Davis? A liberdade é uma longa luta? Não. É uma luta continua e tal. Sem sombra de dúvida. A gente vai ter de resistir. É assim, mas resistir em tudo. É isso, é aquilo, não deixar passar. E as redes sociais têm isso de bom, né? Porque rapidamente propaga também. Vamos ter de resistir. Mas a tentativa vai ser, nossa, para ir para trás. Você não vê o que está... Bom, é só ver o discurso da Damares. Um horror. Eu para fazer, quando a Damares foi anunciada ministra, eu assisti umas 4 ou 5 horas de culto com a Damares. Eu tenho trauma de Damares até hoje, porque é terrível ouvir o que ela fala em cultos religiosos para os fiéis, né? Terrível. Sim, mas o mais terrível é que as pessoas a escutem e que ela seja um sucesso. Para mim, o terrível é isso, né? Ela hoje é a ministra mais bem avaliada. Por que eles estão pondo foco na coisa dos costumes, especialmente esse tipo de, né, que sai da dobradinha, do laranja, de não sei o quê? Por quê? Porque esse é da mais deita e rola, certo? E esse a gente fica na defensiva. Esse que é o problema, não é? Nisso a gente fica dizendo, não, mas não é bem assim, não sei o quê e tal. Porque a gente não quer recuar também. A gente não quer dizer, não, as mulheres devem ficar em casa, devem usar... Eu gosto muito desses críticos que são cômicos. Eu, a Dinetti, gosto do Dinetti, eu já rio só de lembrar. Tem uma das coisas que ele faz, que ele vai fazer o bullying contra o Maurício Rosa, que ele tem de mudar de nome. Não pode, Murilo, não pode ser Murilo Rosa, no mínimo tem que ser Murilo Azul, você entende? É isso. É isso, né? Quer dizer, hoje você não pode, né? Mulher tem de vestir rosa e homem azul, quer dizer, chegou a esse grau de primarismo, né? E isso tem público. Sem perguntar como é que a gente enfrenta isso, eu acho que a rigor seriam pastoras evangélicas avançadas.
É que nem tinha na Igreja Católica, teologia da libertação e tal. Se elas existem, são uma minoria absoluta que ainda não conseguiu espaço. Tinha de ter internamente. Sei lá, eu falei isso assim, mas eu estou achando... faz sentido, né? Quer dizer, tem uma coisa de pessoas religiosas para pessoas religiosas. Não pode ser de gente que diz que nem eu, que não acredita em Deus. Então, aí já viu, né? Tudo que eu falar já está... Tudo que eu falar já está suspeito. Bom. Meninas, vocês têm alguma pergunta a mais? Então, vamos encerrar o Cai na Roda. O papo estava muito bom. A gente agradece, Maria Lígia, a sua participação, a sua presença. A gente fecha mais um programa com mulheres, feito por mulheres. E agradecemos a sua participação, a sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi uma delícia estar com vocês. E se vocês perguntam se é para ter esperança, eu acho que basta ver vocês para ter muita esperança. Ah, que maravilha! Não é verdade? É muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A gente deixa o espaço aí aberto por umas próximas oportunidades e mais conversa pela frente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.